Olá, amigos nômades, já está de volta com Jackson Nascimento aqui no Maloca Restaurante. Estamos trazendo sempre convidados para que você possa acompanhar um bate-papo comendo um peixe no Maloca Restaurante, assinado pelo chefe de cozinha Raimundo Venâncio. E agora a gente sempre traz convidados mais do que especiais. Nesse episódio eu converso com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas e que já está na reserva, mas que contribuiu e muito numa carreira operacional, numa carreira de grandes conquistas na briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas. E a gente vai conversar aqui, vai conversar sobre fronteiras, vai conversar sobre a nova proposta do governo federal e governos de países vizinhos de se construir em Manaus um centro policial internacional. O que isso vai impactar na vida do cidadão, na vida da cidadã, da população de Manaus. Seja bem-vindo, Coronel Amadeu Soares. Prazer imenso tê-lo aqui no Nômades. O prazer é meu, Jackson, e os ouvintes, os telespectadores aqui do Nômade. Uma satisfação muito grande poder vir aqui contribuir. Espero que com boas informações, um bate-papo descontraído aí para a gente poder agradar esse público maravilhoso. Olha, muito se viu o Coronel Amadeus em diversas reportagens no noticiário, porque o Coronel Amadeu sempre foi aquele militar operacional, de linha de frente, nos telejornais. E muita gente pergunta, cadê o Amadeu Soares? O que você está fazendo hoje, Amadeu? Hoje eu estou cuidando das minhas coisas, né? Cuidando da família. Afinal de contas, a reserva ela é um regresso do militar para casa, né? Então hoje eu cuido da minha família, estou cuidando de algumas coisas aí que a gente está implementando, tocando alguns projetos que aí para o futuro, né? Cuidando da empresa, cuidando de uma empresa para a gente poder continuar em atividade laboral, porque eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar em atividade. E cuidando fisicamente e da saúde também. Tá bem, hein? Graças a Deus. Agora, Amadeu, olha, eu conheço o Coronel Amadeu já há um bom tempo, como repórter policial, passei por vários veículos e sempre o acompanhava em diversas operações. O que mais o militar da reserva sente saudade da vida policial? Dos companheiros, né? Da resenha, daquela labuta diária, isso daí faz falta. De vez em quando a gente convoca aí o pessoal para molhar as palavras e atualizar o papo, né? Relembrar as histórias. Isso é importante. É muito importante, a gente tem que sempre manter isso vivo. Maravilha. E o Coronel Amadeu sempre foi um militar também que se debruça no planejamento, se debruça na questão de atuação das imersões serem planejadas. Eu pergunto agora do Coronel Amadeu, que foi secretário de Segurança Pública de todo o Estado, como é que ele vê o mapa da violência apontando a cidade de Manaus como uma cidade violenta e que está entre as 5 mais violentas do país, se não me falha a memória, a terceira. Isso causa um espanto para a autoridade policial e é preocupante para a sociedade? Eu diria que não é só preocupante. Isso é uma coisa que nos entristece muito, porque ver o Amazonas, com o poder econômico que o Estado do Amazonas tem, atrás de unidades da federação que não tem o nosso poder econômico, estando melhor, com menos violência do que o Estado do Amazonas. E o que me preocupa, e preocupa a sociedade, que nós vivemos aqui, moramos aqui, temos nossos filhos e a gente tem que estar exercendo todo o tempo uma vigilância e um cuidado sobre eles. É que essa violência ela chegou na porta de todo mundo. Hoje o cidadão ele não tem segurança. Manaus é uma cidade que não tem policiamento ostensivo, é uma cidade que está vivendo de poucos factoides, de alguns policiais que de fato vestem a camisa e que quando as demandas chegam eles correm atrás e aí esses fatos vivem repercutindo na mídia e todo mundo acha que está normal, mas na verdade está muito anormal. Nós não temos de fato policiamento ostensivo nas ruas, tem
que repor os quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, porque todos estão defasados e muito defasados. Eu diria que a população nossa hoje deve estar batendo aí 2 milhões e 200 e a Polícia Militar está abaixo de 7 mil homens. Qual seria o contingente dela? Era para estar hoje com 15 mil, para poder você fazer frente a toda essa onda de violência, esse crescimento da violência, o recrudescimento dessas facções criminosas que surgiram aí, que hoje são um problema nacional, não é só um problema estadual. E nós aqui, Jackson, exercemos uma influência muito grande no que acontece no Sul e Sudeste. Muitas autoridades não se tocam, mas a rota do Rio Solimões, ela fornece drogas e armas não só para o estado do Amazonas, mas como para o restante do Brasil. E a repercussão disso é violência lá no Sul e Sudeste também, por conta do que passa por aqui. E o prejuízo muito grande para as transportadoras, o pessoal da navegação, por conta da pirataria que está aí, todo mundo sabe quem é, mas você não vê nenhum efeito prático, nenhuma operação, nenhum planejamento da atual Comando da Segurança para que de fato ocorra um enfrentamento disso. E aí me preocupa, porque isso já passou da hora, já era para o Estado ter implementado ações mais eficazes. Ah, mas colocaram a base lá de Quari. Eu ia citar isso. Pois é, aí veja, agora na seca ela tem uma eficiência boa, porque não tem os furos. Aí todo mundo tem que passar pelo Rio Grande, pelo Solimões. Mas quando vem a cheia, ela perde eficiência, porque eles utilizam os furos para ocorrer o transporte. É complexa aquela região? Muito complexa. Agora ali, eu acredito numa cooperação interagências. União, Estado e os municípios, para a gente poder ter de fato uma estrutura permanente de enfrentamento para dificultar o acesso de drogas e armas ao estado do Amazonas e ao resto do Brasil. Como é que o senhor viu o governo federal realizar recentemente uma reunião com os países vizinhos, buscando minimizar esses problemas e também anunciando um centro de cooperação policial que vai haver com sede em Manaus, internacional? O senhor acredita que isso deva frear o tráfico de drogas e armas na região? Olha, Jackson, toda ajuda ela é sempre bem-vinda. Tem que analisar direito, analisar bem esse projeto, ver quais são as intenções de fato, mas se as intenções forem de cooperação, eu vejo com grande importância. Vou te falar por quê. Nós temos aqui em Tabatinga a Tríplice Fronteira, Letícia, né, e Santa Rosa no Peru. Vamos lá. A Colômbia, recentemente, passou por eleições e assumiu um presidente que era membro lá da FARC. E uma das ações desse presidente foi descriminalizar a produção de cocaína e de maconha lá dentro da Colômbia. Então, ou seja, o traficante colombiano em território colombiano, ele é um empresário. Comum. Mas quando ele passa a fronteira para o Brasil, ele passa a ser um traficante. Então, nós precisamos ter acesso a essas informações do governo colombiano para que, quando esse camarada estiver dentro do nosso território, a gente possa fazer o que a lei manda contra eles. Então, eu penso que uma cooperação é importante, da mesma forma com o governo do Peru, que está aqui próximo, e os dois são produtores mundiais de cocaína e de maconha. Então, essa droga, ela passa pelo território brasileiro através do Rio Solimões, através do Rio Negro, através do Rio Içá, do Japurá, do Javari. Então, já passou da hora do governo federal ter criado uma guarda costeira e lacustre. Ah, mas o custo é muito alto. Como é que nós vamos implantar isso? Tem que fazer concurso, mas enquanto não ocorre o concurso, enquanto não ocorre a implantação, tem uma medida que pode ser feita. O serviço militar é obrigatório por 1 ano. Dobra. As Forças Armadas. No primeiro ano ele passa onde ele está, onde ele foi recrutado. Aí no segundo ano, enquanto não se forma, enquanto não se compõe essa guarda costeira concursada, pega o militar no segundo ano, dá uma preparação para ele e aí ele vai assumir provisoriamente as funções da guarda costeira. O que não pode é ficar
abandonado. As embarcações que navegam nos nossos rios, todas elas têm que estar equipadas com transponder, com GPS, para que um centro de controle monitore o deslocamento dessas embarcações. Não há hoje nenhum tipo de tecnologia? Não há nenhum tipo. Hoje é só o rádio. Quando ocorre alguma coisa, eles pedem socorro pelo rádio e às vezes o rádio chega com uma comunicação precária e tal. Você conhece, que você é do interior, você sabe como funciona isso. Então, já passou da hora. Hoje a gente tem satélites aí de alta precisão que pode estar aqui monitorando. Precisava ter satélites desse dedicado para que ocorresse um maior acompanhamento, uma maior fiscalização efetiva em cima de quem trabalha nisso aí. E a cooperação interagências para que os órgãos de inteligência e a polícia procurem agir em cima do financeiro. Porque só agir em cima da repressão ajuda, mas não resolve. Quando você bate no financeiro, quando você vai no dinheiro das organizações criminosas, aí você dá uma freada. Porque eles, como não está sendo feito nada, esses caras todo dia estão ficando mais milionários. Porque eles vendem mais, compram mais armas e esse aparato é utilizado para o enfrentamento da polícia, que está cada dia menor. Agora, Coronel Amadeu, o senhor falou de guarda costeira, governo federal. O senhor acredita que esse governo agora, Lula 3.0, isso possa se concretizar com Flávio Dino no Ministério da Justiça? Isso deva se concretizar, considerando que o governo anterior era um governo que também exaltava as Forças Armadas, o militarismo, os armamentos. Como é que podemos vislumbrar a concretização dessa colocação que o senhor está fazendo agora? Então, Jackson, de fato, os atores que estão aí exercendo o papel de comando não inspiram confiança. Pelo contrário, inspiram a desconfiança. Uma série de questões que não deveriam ter acontecido, mas estão acontecendo. Mas o fato é que isso precisa ser feito com urgência. Porque não dá para ficar esperando mais. Quanto mais vai ter que ocorrer de violências, de mortes, de envio de armas e drogas mundo afora, passando pelo Rio Solimões, para que as autoridades brasileiras tomem uma providência. Ou nós vamos ter que ser considerados, como o Peru e a Colômbia também, um Estado, uma narconação. Então, eu acho que o brasileiro não quer isso, eu acho que ninguém, o amazonense não quer isso, ninguém quer isso. Então, independente de quem esteja no governo, eu penso que as autoridades devem buscar a implementação de um aparato de segurança de primeiro mundo aqui nos rios da Amazônia, para que a gente possa, de fato, fazer esse enfrentamento. Muito bem. Converso com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas e que tem uma vasta experiência no sentido de operacionalidade da região. 30 anos se passaram de muitos combates, tanto urbano quanto rural, no interior do Amazonas, e nós estamos trazendo isso aqui porque recentemente houve um encontro latino-americano com os principais países da Amazônia, né, que compõem a Amazônia, onde estamos inseridos. Nós vimos aí o mapa da violência, o Atlas da Violência, apontando a cidade de Manaus como uma cidade violenta. É importante a gente sempre trazer profissionais para comentar isso, não é causar pânico, é enfrentar a realidade e se buscar soluções, né? Agora, um detalhe também, o Equador passa por uma crise política em que um candidato morreu assassinado com vários tiros e ali vem se divulgando no seu noticiário que o cartel de Sonora no México já está atuando lá no Equador. Isso poderia também, claro, não de uma forma negativa, mas de uma forma preventiva, futuramente esse cartel abranger outras regiões, inclusive a nossa? Então, é bem por isso que eu te falo da preocupação enorme com relação a essas questões. O Equador, ele meio que perdeu o controle, né? As ações dos criminosos de fora até do país, dentro do Equador, que me parece que prenderam vários colombianos lá dentro do Equador. Então eu acredito nos bons exemplos. Há 10 anos atrás, nós tivemos lá o Plano Colômbia,
Foi uma cooperação do governo americano com o governo da Colômbia. Aquilo ali deu uma freada brusca no que vinha acontecendo. No final de tudo, as Farc até depuseram as armas. É claro que uma parte não quis e continua dentro da selva produzindo cocaína e traficando armas, mas uma boa parte recrudesceu. Medellín, que era uma das cidades mais violentas do mundo, passou a ser uma cidade tranquila, né? Então, assim, eu acredito nesses bons exemplos. E eu acredito em cooperação, mas com parceiros certos. Porque aqui no Amazonas nós estávamos desenvolvendo um projeto com a equipe do Rudolf Giuliani, na época, para que nós conseguíssemos os recursos, já estava bem avançado isso, era algo em torno de 25 milhões de dólares inicialmente, para que nós implementássemos projetos ousados como esse para fazer esse enfrentamento. E a partir dali, que isso se tornasse uma coisa perene, que ficasse como legado para o estado do Amazonas, uma estrutura de primeiro mundo para que a gente possa fazer isso aí. Mas para fazer isso tudo acontecer, é preciso desenvolver projetos nessa área. E hoje, o que eu vejo que tem muita carência é justamente nisso. E cada vez mais você vê o crime se organizando, adentrando as estruturas do Estado, e isso é uma coisa extremamente preocupante. Outro lado que ocorreu, exemplo que ocorreu também, mas podem até dizer que é um exemplo muito radical, mas em El Salvador, o presidente lá prendeu 5 mil bandidos. A maior cadeia da América Latina. América Latina. Então, eu acredito também um pouco nisso. A gente precisa tomar uma atitude como essa aqui no Brasil. Na época do Ronda nos Bairros, Jackson, entre 2012 e 2013, nós tiramos 5 mil bandidos de circulação das ruas. Como é que funcionava o Ronda no Bairro? Contava com muita denúncia, era planejamento. Como é que funcionava o Ronda no Bairro na sua essência? Contava com... O Ronda nos Bairros, ele setorizou a cidade de Manaus e em cada setor nós colocamos uma viatura e 2 motos. Identificamos o policial, distribuímos o cartãozinho nas residências para que a população, caso não falasse com 190, ligava direto para lá. E mudamos a postura da polícia, Jackson. A postura da polícia antes da implantação do Ronda nos Bairros era assim: 99% do tempo repressão e 1% do tempo ele protegia quem não é bandido, ou seja, ele patrulhava. Quando nós invertemos essa equação, colocamos ele 99% do tempo para patrulhar e 1% do tempo para reprimir, porque a ocorrência acaba chegando no policial, não tem jeito, aí ele tirava o bandido de circulação e isso era eficiente e funcionava. Por que que eu... Vai perguntar, mas como é que é isso, coronel? Ora, se eu tenho 20% de bandidos numa cidade e 80% de cidadão de bem, eu tenho que dar prioridade para quem? O cidadão de bem. Aí, com o trabalho investigativo, e aí nesse aspecto aí a Polícia Civil, ela foi extremamente colaborativa, porque existe um diagrama na estatística criminal que é o chamado diagrama de Pareto. O que é isso? 20% dos bandidos que provocam 80% das ocorrências. Então, por isso que o trabalho de inteligência ele tem que estar à frente. Porque você tirou esses 20% de circulação, a estatística criminal vai lá para baixo, que é o que não está ocorrendo hoje. Mas o programa era um programa caro para os cofres públicos? Inviabilizava? Porque muito se ouviu também que havia um investimento muito alto para o programa. O senhor acredita que isso procede? Não procede. Caro é ver as pessoas morrer, Jackson. É ver as pessoas serem humilhadas num roubo. Ver um trabalhador que comprou um celular em 10 prestações, perdeu o celular para um bandido e não ter a quem recorrer, o que é pior. Pois é, não ter a quem recorrer. Então, assim, o Ronda nos Bairros, ele teve um custo para a implantação? Teve, mas precisava ser feito. Como precisa ser feito agora um investimento bem alto para organizar as estruturas da segurança na fronteira, perante toda a calha do Rio. Manacapuru, Codajás, Tefé e Tabatinga, passando por Coari, exatamente. Então eu tenho que ter uma força de reação à altura em todos esses municípios e tenho que ter repressão qualificada, eu tenho que ter uma polícia civil investigativa que tire de circulação o bandido, porque o pirata, ele não mora no Rio, ele mora nas cidades. Agora, quando o senhor fala na estrutura, o senhor diz o quê? Uma delegacia especializada, para que a gente possa entender, coronel, um batalhão, um contingente específico, qual é essa estrutura?
aeronaves, anfíbias, helicópteros, em alguns casos, lanchas blindadas, efetivo policial, tanto militar como civil e federal, está entendendo? Força-tarefa. Tecnologia de satélite para mim ter o acompanhamento, ter as informações, um centro de comando que eu possa esticar câmeras de monitoramento daqui de Iranduba até Atalaia do Norte, e que eu tenho o controle desse fluxo aqui, eu tenho uma central de comando 24 horas operando isso, e aí eu posso dizer que eu tenho, de fato, o comandamento sobre essa ação. E tudo que ocorrer lá, eu tenho como visualizar, eu tenho como chegar com uma tropa de reação rápida e fazer a repressão, a prisão, o que tiver que ser feito. Agora eu não posso deixar como está aí, na mão da natureza, ao Deus dará, porque nesse cenário é o cenário perfeito para o crime deslanchar. E a nossa população, não só das cidades como os ribeirinhos, serem vítimas e serem até aliciados pelo crime. É porque não tem emprego, não tem nada, vai ser aliciado. Crime, Jackson, hoje já é um dos maiores empregadores do interior. Hoje, se você pegar todos os nossos municípios, uma boa parte dos jovens que concluem o ensino médio, que não conseguem acessar a universidade, esse cara ele não tem qualificação para o mercado. Então o que acontece? O crime chega, não, para mim você presta, vem para cá. Aí ele vai para a vida fácil, para o dinheiro fácil, e aí nós estamos aí vivendo esse caos. Olha, com propriedade o Coronel Amadeu Soares fala porque teve esse trabalho desenvolvido no estado do Amazonas, foi secretário de Segurança Pública durante o período 2018, e participamos da implantação do Ronda nos Bairros de 2012 a 2014. Agora eu queria voltar no Ronda nos Bairros, Coronel Amadeu, porque o Ronda nos Bairros, só o fato da viatura estar ali já impedia aqueles motociclistas, aqueles motoqueiros passar para fazer o arrastão, né? Só a viatura lá, as duas motocicletas para ter a imersão em becos e ruelas. Isso trouxe para Manaus um nível que reduziu essas ocorrências. Como é que ficaram os números com a implantação do Ronda nos Bairros? Os números foram exitosos, né? Houve uma forte redução, mas o melhor de tudo, Jackson, foi a população poder sentir sensação de segurança. Hoje, eu não me sinto confortável de sair numa determinada área da cidade a pé, fazer um deslocamento a pé, poder atender meu celular, tranquilo. Como hoje, se você for na Zona Norte, na Zona Leste, deu mole com o celular, o dono chega e toma. Isso daí é inaceitável. E o policiamento ostensivo, ele precisa estar nas ruas justamente para isso. Para o criminoso perceber que não vai ser fácil ele fazer o que ele quer. Porque quando ele percebe, ele tem vontade de cometer o ato, ele não vê fiscalização e ele tem certeza da impunidade, ele vai lá e comete o ato. Esses três fatores levam o criminoso a praticar o crime. Coronel Amadeu, e as câmeras de segurança não impedem o meliante de atuar? Mas de que me serve câmeras de segurança se eu não tenho, primeiro, operadores lá para extrair aquela imagem em tempo real e acionar uma equipe de viatura para deslocar lá e impedir que aquele crime ocorra? Não funciona. Não funciona, isso aí é só para inglês ver. Paga-se muito caro por uma coisa ineficiente. Mas ineficiente por quê? Porque não dotaram dos profissionais corretos, não pegaram uma equipe de inteligência e colocaram lá. Eu vou te dar um exemplo. Passa um carro com uma placa aqui na estrada da Ponta Negra. Aí o sistema detecta que um carro com a mesma placa passou lá no Jorge Teixeira. Os dois carros têm que ser abordados para saber qual dos dois está clonado. Quem vai abordar? Quem vai abordar e, primeiro, quem vai perceber isso se não tem ninguém observando as câmeras lá? É um, dois observando? Como é que duas pessoas vão monitorar isso? O sistema, quando ele foi concebido, eu não sei se foi esse formato que foi contratado, ele tinha um sistema de inteligência artificial, que ele jogava na tela essa informação, dois carros com a mesma placa, em dois lugares diferentes. Aí a equipe de inteligência pegava aquilo, ia lá para a ponta, operar, acionar a equipe para que isso fosse na hora enfrentado ali, aborda imediatamente, prende quem tem que prender e tal, etc. Assim caminha. E aí seria um sistema bom. Mas como está hoje, está lá em frangalhos. Se você for lá fazer uma visita hoje, você vai ver um, dois, no máximo, operando lá.
E aí, ineficiência, tá aí, paga-se muito caro por uma coisa que não funciona. Olha só, a gente vai falar agora de um ponto que é importante para a sociedade, para a população e principalmente para os profissionais. Como está a saúde mental do policial hoje, que vai para as ruas, que vai para o seu trabalho, porque a gente vê, vez ou outra, um caso extremo. Um caso que a sociedade acaba se chocando, que é justamente de um policial. Isso é algo que há muitos anos eu ouço que poderia eclodir. Procede isso, essa questão da saúde mental do profissional que vive constantemente com o estresse alto nas ruas? Procede. E hoje, devido a acompanhamento, falta de acompanhamento, falta dos oficiais exercerem o papel de comando deles, das frações que eles são responsáveis, nível companhia, nível pelotão, nível batalhão, estarem fazendo aquele acompanhamento, dos oficiais estarem nas ruas patrulhando junto com o policial. Hoje esse policial, ele está solto na rua. Ele vai onde ele quer, faz o que ele quer, ninguém cobra, ninguém fiscaliza. Qual é o problema disso? Primeiro é a desorganização operacional. Ou seja, dá uma ocorrência qualquer, em vez de uma viatura vão 3, 4 e o resto da área fica descoberto. Para o comportamento do policial, o que ocorre com isso aí? Devido a não ter esse acompanhamento, não ter falta de fiscalização, hoje nós temos umas demandas muito grandes de policiais envolvidos com droga, envolvidos com criminoso, e isso tem colocado a corporação num descrédito muito grande. E não se vê nenhuma providência ser tomada. Digo até, vai reclamar para quem? Para a Liga da Justiça, chamar o Batman, porque só está faltando isso. Terrível. Você não vê nenhuma providência ser tomada com relação a isso. E esses números, eles são assustadores. Então, vai ter que haver aí... Isso é grave, coronel. Gravíssimo. Grave não, é gravíssimo. E aí você vê, eventualmente, acontecerem coisas aí que até Deus duvida. Olha só, estou conversando com o coronel Amadeu Soares, hoje na reserva, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, aqui no nosso Nômades Podcast. Já vai chegar aqui o nosso prato especial que o nosso convidado escolheu, né, para degustar no Nômades, que a gente fez uma parada para poder fazer a nossa alimentação. O Nômades vai em todos os lugares, comandante. É claro que não vai nos lugares que a Rocan vai. Eu era repórter quando o coronel Amadeu... Qual foi a operação, Amadeu, que você participou, que trouxe assim uma tensão intensa? É aquela da loteria lá da Zona Leste? Ou tem outras a mais daquela? Aquela da loteria foi tensa, Jackson. Aquela da loteria foi uma ocorrência muito pesada, eram muitas vítimas, né? Eram muitos reféns, bandido drogado, mas o aparato policial chegou junto lá e o desfecho não poderia ter sido melhor. É claro que é lamentável que você vê jovens ali envolvidos com crime até a alma, perderem a vida, né? É sempre lamentável isso, mas salvamos as vidas de vários reféns, de várias vítimas que estavam ali naquela loteria. Aquilo foi muito tenso. Não foi pouco tenso, não, foi muito tenso. Quantas pessoas foram utilizadas naquela operação? Os negociadores estavam à altura para negociar. O senhor falou que os assaltantes estavam drogados, porque tudo tem uma técnica também. Sim. Quando o indivíduo está drogado, você manda o manual que você não negocie, até que ele caia no equilíbrio dele natural e etc, etc. Só que, lá naquele caso específico, percebia-se que eles estavam se preparando para uma possível fuga. Dificultaram as negociações por conta disso, mas estavam se preparando para, de fato, depois eles pegaram e tentaram fazer um cavalo doido e ganharam as ruas. O que é o cavalo doido? É sair feito maluco pelo meio da rua. O que acabou resultando naquele desfecho que teve lá, porque enquanto eles estavam confinados, nós cumpríamos todo o protocolo.
À medida que eles saíram para a rua e partiram para o enfrentamento, aí deu ruim para eles. Porque o aparato era um aparato de mais de 200 policiais, a área estava toda ela cercada, e eles estavam querendo chegar no hip-hop, e do hip-hop eles evadiram, exatamente. Então nós não permitimos que eles chegassem no hip-hop e a ocorrência encerrou quase na entrada do hip-hop. Foi muito tenso. Muito tenso. E eu vou te falar outra coisa, Jacques. Ali, toda vez que a gente sai para uma missão, a gente tem que rogar e pedir a proteção de Deus. Porque ali, se desse errado, nós seríamos execrados publicamente, você sabe disso. No caso, o erro seria algum refém morrer. Sim, algum refém morrer. Graças a Deus, nenhum morreu. Comandante, a vida do policial, o senhor é um policial de elite. Acompanhei o senhor na ROCAM, Ronda Ostensiva Cândido Mariano. O senhor já foi comandante da ROCAM. 2009, Né? 2010. No batalhão lá no distrito, fizemos algumas reportagens, inclusive. É complicado você partir para uma ocorrência no sentido, o que se passa na cabeça do policial, de uma tropa de elite como a da ROCAM, que eu acho que é a tropa de elite que nós temos na Polícia Militar. Tem a ROCAM, tem o Batalhão de Choque e tem a Companhia de Operações Especiais. Corre. Essas são as tropas especiais que a Polícia Militar tem. Eu servi nas 3. Então, posso te falar, o policial, quando ele chega nesse nível aí, ele é um cara destemido. Eu costumo dizer, e a gente costumava falar para eles e comentar lá entre a gente, aqui no SIGS, no curso de Guerra na Selva, tem a cartilha do Guerreiro de Selva. Salvo engano, no item lá 3 ou 4 da cartilha tem um ensinamento que diz o seguinte: nunca haja como caça, sempre como caçador. Então, quando você embarcava numa viatura daquela e saía para a rua, atitude expectante, baixa velocidade, para você estar de fato patrulhando as ruas e não passeando de viatura na cidade. O espírito do guerreiro imortal, que são os guerreiros dessas 3 tropas, ele é isso aí. Ele vai para decidir, não vai para meio termo, para conversinha fiada. Chamou uma tropa dessa para chegar lá, ele tem que chegar e resolver. Não pode ficar ali em cima do muro. Vai para definir. Vai para definir. Eu vi também alguns batalhões, vá, vença e volte. Né? Evite movimentos bruscos. Eu fiz muitas reportagens, o senhor sabe disso. Agora, detalhe importante disso tudo, que dentro daquela farda tem um ser humano. Tem um homem, tem um filho, tem um pai, tem um irmão, tem um marido, né? Como é que tem sido essa separação quando o policial volta para casa? Porque a única coisa que a gente tem, Amadeu, não sei se você... A gente está gravando aqui, mas eu não vou editar. A única imagem que a gente tem é do filme Tropa de Elite, o policial chegando em casa, com problemas no batalhão e explode. Me conta aí essa tua experiência e o que você já viu. Eu posso te falar é o seguinte, eu tinha uma metodologia própria. Quando eu ia para o quartel, eu gostava de escutar um rock, daqueles bem agitados, que era para mim chegar no quartel com aquela adrenalina e indo para o quartel. Quando eu saía do quartel, eu vinha ouvindo música clássica. Descomprimir. Desacelerar. Todo dia. Isso é interessante. Todo dia eu fazia isso. Então, mas o que hoje me preocupa, e preocupa a sociedade como um todo, é que muitos fatores levam o policial, o ser humano que está dentro daquela farda, a agir diferente, a se desmotivar, a ficar com a moral baixa. E uma delas é a falta de reconhecimento. Fatores externos? Fatores externos. A falta de reconhecimento, porque, como você bem lembrou, todo policial ele tem uma retaguarda. E essa retaguarda dele é a esposa, os filhos, é a família dele. Quando isso está organizado, está tudo certo, ele tem uma postura lá fora. Quando isso não está funcionando direito, está com carência, aí as coisas começam a funcionar de forma ruim, porque ele é cobrado no quartel e chega em casa ele é cobrado pela família. Então aí isso é um ambiente inóspito, porque onde é que esse cara vai ter paz? E isso ocorre quando o governo,
não cumpre com as suas obrigações, não assume os compromissos que publicamente declarou que ia assumir, entendeu? E deixa esse policial na mão. Totalmente. E eu não estou falando só de equipamento e armamento, estou falando do pagamento das datas bases, do uniforme que tem que ser pago todo ano e fazer as condecorações quando aquele policial fizer uma ação boa. Punir quando ele errar, mas quando ele acertar, fazer a condecoração. Nós fizemos isso nessa ocorrência da loteria, terminou a ocorrência, nós fomos ao governador e o governador condecorou com bravura os policiais que enfrentaram aquelas bandidagens lá. Porque era justo que a sociedade fizesse aquela homenagem. Então, é isso que hoje o aparelho da segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela se ressente do governo não reconhecer, já que na pandemia muitos policiais perderam a vida porque estavam lá atendendo a população. E você não vê por parte deste governo nenhuma ação de reconhecimento a isso. É só ficela, ficela, ficela. E de ficela, o guarda está cheio. Muito bem. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Muito bem. O Raimundo Venâncio assinou um tambaqui assado na brasa, que é um dos pratos principais, um pirarucu à Belle Monieri, com o molho de alcaparras, um vinagrete sensacional, uma farofa de banana e uma farofa de ovo, que o nome da farofa de ovo está sendo chamada de Jackson Nascimento, porque eu que Deus quero agradecer sua presença aqui no Nômades, com o Jackson Nascimento, conversou com o coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, e que veio aqui conversar conosco, falar, né, do seu momento, da reserva, merecido, voltou para casa, mas está atento a tudo que acontece na tropa. Está atento porque tem essa ligação direta com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e esteve em várias operações, como é essa que eu destaquei, que eu acredito que tenha sido uma das principais. O Raimundo Venâncio está chegando para nos falar o que está sendo de serviço aqui. Raimundo, aqui por aqui, pode chegar aqui. O Raimundo Venâncio é o chefe de cozinha e o proprietário da casa. Hoje nós vamos com a banda de tambaqui assada. Banda de tambaqui assada e o pirarucu à Belle Monieri. Belle Monieri. Essa banana hoje é verde ou ela é madura? Não, a banana madura. Banana madura. O toque do chefe. É o toque do chefe, né? É uma delícia. Gente, muito obrigado. O Maloca fica aqui na Constantino Neri, Bosque Clube, e é assinado todo o cardápio regional e internacional pelo Raimundo Venâncio, ex-chefe de cozinha do Tropical Hotel e do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Então você está em boas mãos, você e sua família e nossos convidados. Nômades, vários caminhos, diversos destinos. Até a próxima.